Vamos então iniciar o nosso estudos da noite. Vamos inicialmente nos entregar na mão de Jesus, agradecendo a Ele por esta oportunidade que nos concede nesta noite, de podermos estudar e conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos, do seu carinho, do seu amor, né? Vamos então cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes. Ele, de braços abertos, nos convidando para um fraterno abraço. Vamos lá, orar e meditar com Jesus. Muito bom, né? Nosso carinho também a Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe que nos assiste no momento, nos ampara e traz o conforto para todas as nossas necessidades. Que a luz divina os abençoe e os ilumine. Muito bem. No nosso livro A Fonte Viva, hoje nós estamos na lição número 15. Nessa lição número 15 tem o título de Fraternidade. Então ela começa nos dizendo assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35. Muito bem. Então ela começa nos dizendo assim as nossas reflexões e as anotações que Emmanuel nos traz, né? Desde a vitória de Constantino, que descerrou ao mundo cristão as portas da hegemonia política, temos ensaiado diversas experiências para demonstrar na Terra a nossa condição de discípulos de Jesus, né? Então, o que nos traz nessa frase, Constantino, ou imperador na época de Roma, né? E que ele foi o precursor do cristianismo naquela época, né? Ano 360, mais ou menos, o que ocorreu isso, né? E ele foi o precursor do cristianismo. E ele colocou, né, isso com toda a força, com todo o vigor, né? Muito bom. Organizamos concílios célebres, formulando atrevidas conclusões acerca da natureza de Deus e da alma, e do universo da vida, né? Então, o que ele nos traz nessa frase? Exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Nos organizando, fazendo grupos de estudos e de reflexões sobre os ensinamentos que Deus nos trouxe, que Deus nos deixou, né? Para que nós possamos purificar a nossa alma, né? Dentro do universo da vida, como ele nos diz aqui na frase, não é? Então, isso nada mais é que o nosso encontro, a nossa troca de conhecimentos para que a gente se evolua, para que a gente cresça, não é? Incentivamos guerras arrasadoras que implantaram a miséria e o terror naqueles que não podiam crer pelo diapasão da nossa fé. Então, naquela época, aqueles que não tinham fé, não aceitavam e duvidavam de tudo isso, eles eram arrasados, eram criadas guerras, né, para acabar com isso, para que esse cristianismo prevalecesse, né? Muito bem. Disputamos o sepulcro do Divino Mestre,
brandindo a espada mortífera e ateando o fogo devorador, né? Então, foram as lutas que foram descerradas através de espada mortífera, ateando fogo, né? Em tudo que se via pela frente, a gente lembra-se muito bem disso, a história conta, né? Sobre aqueles que não acreditavam e que tinham outras crenças, eram queimados, né? Então, era difícil isso. Na época, foi um problema muito sério. Criamos comendas e cargos religiosos, distribuindo o veneno e manejando o punhal. Então, houve uma estruturação desse cristianismo naquela época, né? Acendemos fogueiras e erigimos cadafalsos, inventamos suplícios e construímos prisões para quantos discordassem dos nossos pontos de vista. Então, ele está exatamente reafirmando, né, sobre aquelas situações. Aqueles que discordavam do ponto de vista dos cristãos, né, eram feitos prisioneiros, né? Foram construídas prisões, inventaram suplícios. Então, uma série de situações dificultosas a todos, né? Estimulamos insurreições que operaram o embate de irmãos contra irmãos, em nome do Senhor, que testemunhou na cruz o devotamento à humanidade inteira, né? Então, aqui ele se refere ao momento onde Jesus passou pelo Calvário e foi crucificado, né? Aonde ele declarou, né, naquele momento, todo o amor que ele tinha por nós, né? Que era um amor incondicional e nos trouxe ensinamentos maravilhosos, né? De como conduzir a nossa vida. E nós aproveitamos muito pouco isso tudo, né? Edificamos palácios e basílicas, famosos pela suntuosidade e beleza, pretendendo reverenciar-lhe a memória, esquecidos de que ele, em verdade, não possuía uma pedra onde repousar a cabeça, né? Nós sabemos que Jesus foi de uma humildade exemplar, um ser simples, né? Muito amoroso com todos, atencioso, fraterno, né? Com todos, não é verdade? E o homem construiu basílicas, coisas, fortalezas, prédios suntuosos na época, né? Palácios para cultivar isso tudo, né? Esta religião, o cristianismo, e Jesus não tinha nada disso. Jesus não precisava dessa suntuosidade toda, não é verdade? Ele inclusive está dizendo aqui, ó, ele não possuía uma pedra aonde repousar a sua cabeça, né? Então vejam que o ponto principal é o amor e a humildade no nosso estudo de hoje, né? E ainda hoje alimentamos a separação e a discórdia, erguendo trincheiras de incompreensão e animosidade, uns contra os outros, nos variados setores da interpretação. Entretanto, a palavra do Cristo é insofismável. Não nos faremos titulares da Boa Nova simplesmente através das atitudes exteriores. Então, o que ele nos chama a atenção nesse pedaço do nosso estudo de hoje, né? Que não é através do que nós temos exteriormente, né? As aparências, né? Que nós vamos conseguir mostrar o amor e o carinho. É através de atos que saem de dentro de nosso coração. Atos de amor, de simplicidade, de humildade, não é verdade? Isto é o que ele nos coloca nesse pedaço, né? Contra essas situações, é o amor que impera, sempre.
Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda a movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Então está aí, reafirmando mais uma coisa que nós estamos falando, né? Que através da luz do amor, né? Quando ela não se perde nas sombras, é isso que é o trabalho, o que vai valorizar os nossos irmãos, né? E então enriquece o trabalho quando é feito através do amor, né? E progresso para o progresso e a ordem, a justiça e a inteligência, não é verdade? Que impera nisso tudo. E aonde a reunião desses sentimentos, dessas colocações, né, constrói-se um amor sólido, puro, simples. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima. Isso é uma coisa que a gente sempre fala, né? Sempre nós dizemos isso. Nós temos que nos renovar de dentro para fora, da nossa intimidade. Nós temos que mudar o nosso íntimo, nos autoconhecer, passar a ser vigilantes e tolerantes, né? Então ele está dizendo, nos afirmando isso. Seremos admitidos ao aprendizado do Evangelho, cultivando o reino de Deus, que começa na vida íntima, através da nossa renovação. É onde nós nos edificamos, evoluímos, né? Através da nossa reforma íntima. Estendamos, assim, a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que asseguram a vitória do bem. Atendamo-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor, que afirmou com clareza e segurança: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então vejam a importância destas palavras de Jesus, né? Todos conhecerão, desde que se amem uns aos outros, né? E aquela velha frase que ele nos colocou também, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Que é o grande ponto onde você demonstra o seu amor, o seu carinho, não é verdade? Mas a gente tem mais algumas informações sobre esses caminhos para a fraternidade. Que a fraternidade nada mais é que uma reunião de sentimentos e de situações que nós vivemos no nosso dia a dia, né? É através do amor, da amizade, da assistência que você presta ao outro, hein, né? Aquilo que você se doa, não é verdade? A beneficência, né? De prazer em servir, prazer em se doar, né? E também a bondade, ser bondoso, não é verdade? Gentil, gentil, ser irmão, porque o que nós somos? Nós somos todos irmãos perante Jesus, né? Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Amar o próximo como a ti mesmo, isso falamos, né? Um relacionamento saudável, sem brigas, sem discussões, um relacionamento onde o amor predomina, né? A sociedade
se entrosar dentro da sociedade e participar das amizades que você pode fazer, não é? Ser solidário, né? E partilhar todo o modo que você possa ajudar. Todos nós temos uma forma de poder nos doar e ser solidário com alguém, não é verdade? E unir-se, unir-se dentro de um padrão de colaboração com tudo, né? E aí, Emmanuel nos traz mais uma frase sobre a fraternidade. Emmanuel nos diz assim: cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida. Quem coopera sempre cede algo de si. Quem coopera sempre está se doando, está dando uma parte de si. Essas foram a frase que Emmanuel nos trouxe, né? Então, nós sabemos que a fraternidade é uma essência de todas as doutrinas religiosas, né? Temos essa situação de fraternidade em todas. Na cristã, na, na espiritualidade, no evangelho de Allan Kardec, né? Da doutrina espírita, tá? Em religiões evangélicas também, tem a fraternidade, ou esse sentimento de entrosamento. Em todas elas existe isso, né? E a prática, é a prática dos fundamentos de Jesus, da fé em Deus, né? Então, é se nós procuramos manter a humildade e praticar o bem, que é isso que nós estamos em busca, da paz e da fraternidade, né? E da fraternidade, que nada mais é que a gente exercer aquela situação do homem de bem, né? Quando eu digo homem, é o homem, a mulher, todos, né? Em busca, em busca do amor, da justiça e da caridade. Isso nos completa perante Jesus e perante nosso Pai, nosso Deus, né? Então, é uma oportunidade que nós temos de aprender um pouco mais através dessas ações. Essas ações nos proporcionam muitos desafios e aí nos torna espíritos evoluídos quando nós conseguimos aprender e doar este aprendimento para outro, né? Porque o objetivo nosso é justamente esse, que a gente se torne, eu digo sempre isso, que a gente se torne uma grande família, aonde nós estamos envolvidos nesse sentimento fraterno que é o amor, né? Então, o amor ao próximo, este é o grande valor que tem, né? Então, nós sabemos que Jesus foi sempre o exemplo. Jesus é um exemplo de amor e de paz, né? Então, isso na prática nos traz os valores de amor ao próximo, a humildade, a caridade, o respeito, as diversidades de outras formas de amor, né? Isto tudo é que nos traz e nos valoriza, né? E nós temos um senão, né? Apesar de nós entendermos a importância e reconhecer a necessidade que nós temos, né, de ser fraterno e viver em paz, nós somos capazes de perceber esses valores construídos, né, que são construídos dentro do nosso mundo interior. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos de autoconhecer e nos renovar nos nossos sentimentos. Porque, como ele nos chama a atenção aqui nessa frase, é isso. Nós precisamos conhecer o nosso mundo interior, as nossas possibilidades, o que nós podemos levar
de amor e carinho para os nossos irmãos, né? Então, vejam que entender o outro irmão é uma forma de nós construirmos alguma coisa sólida dentro de nós, né? Através do bem que nós estamos procurando. E onde está esses alicerces? A construção desse bem dentro de nós está na caridade, na evolução moral, no compartilhamento de conhecimentos, generosidade, doçura, ternura, respeito, enfim, cuidando de nós mesmos. Isto que é o grande objetivo do nosso estudo de hoje, nessa ação da fraternidade, né? E temos que saber o quê? Que união fraternal, o nosso conjunto de sentimentos que nos evolui e nos torna pessoas de bem, né? Saber, e este é o sonho sublime de todas as nossas almas, né? E não se realizará sem que nos respeitamos uns aos outros. Olha isso. O respeito é importantíssimo nesse ponto, né? Que valoriza esses sentimentos e nos traz paz e amor, e nos tornando pessoas felizes, realizadas, tendo o prazer de ajudar e de levar os ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Então, fraternidade está aí, exercício do amor, exercício do amor ao próximo, né? E o amor, aonde ele nos dá bem claro, né? Amardes uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que vos amardes uns aos outros. Então, nós conheceremos a fraternidade aí, nos amando, nos respeitando e valorizando o sentimento de humildade, a humildade que tanto Jesus nos demonstrou pela sua breve passagem por nós, né? Que foi humilde, amoroso, né? Sem nenhuma coisa a acrescentar em respeito a ele, a não ser essas situações: amor, humildade, carinho por nós, né? Tanto que ele passou por nós e deu a sua vida em favor da nossa valorização, do nosso amor, amor que tinha por nós, né? Então vejam, fraternidade, exercício do amor aos irmãos que podemos dar. Muito bem. Está aberto agora o microfone para o nosso bate-papo. Fiquem à vontade. Dankmar, Tereza. Oi, Tereza. Eu entendi assim, né? Que aqui ele está nos trazendo a história desde a crucificação de Jesus, ou antes disso, né? Onde ele fazia as pregações dele, onde ele pregava o amor, a humildade, o respeito entre todas as opiniões. Mas com o que mostra a história, que usaram o nome dele em nome de uma fé e fizeram a separação das pessoas. Por quê? Se você não aceitasse e não agisse de acordo com as leis da igreja na época, né, ou de outras religiões, o que acontecia? As fogueiras, as discriminações, as mortes, como hoje a gente vê as guerras em nome de Jesus, né?
E o principal, tudo isso era levado por quê? Pelo orgulho, pelo poder, as pessoas querem dominar uma outra e não aceitar as diferenças, porque a diferença faz que o mundo cresça. Tanto é que ele fala, né, que nós precisamos da ciência, para da cultura, da justiça, mas não fazer dessa justiça um mal para a sociedade, porque nada disso vale se a gente não fazer tudo com amor. E a partir daí, a gente tem que colocar isso para o nosso dia a dia, porque muitas vezes, se a pessoa que a gente está conversando, relacionando, tem uma opinião diferente da gente, muitas vezes a gente quer impor, a gente não consegue aceitar. Então, eu acho que isso que ele vem nos trazer aqui, que essa fraternidade, que é o amor entre as pessoas, né? E que a gente tem que ser humilde e amar e estender a mão para aquele que mais necessita. Porque quando a gente ajuda uma pessoa, nós somos os mais ajudados, porque ele nos ensinou isso. Ame o seu irmão incondicionalmente. Foi isso que eu entendi. Tá certinho. Quem mais quer falar? Fraternidade, né? Eu fiz um rascunho aqui. A fraternidade, elas nos emotiva, né? Assim, dizemos, né? Somos fraternos para nós nos desenvolver uma boa relação. Eu entendo assim, né? Desenvolver uma boa conduta parental, não só com os parentes, né? Em si, com os nossos irmãos, né? Mas uma harmonia, manter uma harmonia em relação, né, de amor e união, né? Não só entre todos, assim, falando assim, é que a fraternidade, ela nos traz como uma humanitária, né, para todos, né? Ela vem assim, a fraternidade, ela é humanitária, ela é para todos, né? Para todos que procuram se doar, né? E que essa doação possa passar por todos, né? E ela provoca mudanças em nosso interior, levando amor ao próximo, ter compaixão, acolhimento. E nós podemos ter também o discernimento de pensar em mudar o nosso cenário e se ver, olhar para trás, entender que poderia ser eu ou você, né? Nessa situação difícil. Eu poderia estar numa situação desconfortável, né? Um desconforto qualquer, essa a qual passamos, né? Essa questão, ela veio como uma luz de volta ao túnel, a qual onde tudo começou. Há pessoas que têm esperança de voltar à realidade da vida, mas muitas não conseguem, porque vivem conflitos consigo mesmo, está em conflito familiar, né? Mas está sempre à espera de uma luz, de uma alma boa para confortar, de dar uma palavra amiga. A boa nova que o Evangelho nos traz realmente nos traz muitas alegrias, né? Que nós podemos mudar. E como podemos ser harmoniosos, afetuosos com as pessoas, caminhando com humildade, compartilhando o carinho, né? Nos doando mais.
porque a vida nem sempre foi boa para todos. Nós passamos por caminhadas difíceis. Através da fraternidade, nós levamos um pouco de alegrias para aqueles que necessitam. E nós também nos sentimos bem, sentimos um conforto de poder estar ajudando aquelas pessoas, né? Então, eu entendo assim, caminhando com humildade, e a gente vai compartilhando o que é bom, né? Assim a gente está dando uma mão para eles também, a qual eles se sentem o conforto, né? Porque muitos estão perdidos, né? E não conseguem mesmo, por falta de apoio, né? Mas o Evangelho nos mostra que nós podemos e nós somos capazes de poder ajudar, né? E levar essa fraternidade àqueles que necessitam. E como diz, né? Jesus diz, amai-vos uns aos outros, né? E nos compartilhando a paz e muita harmonia. É o que eu entendi. Você falou algumas coisas que têm bastante sentido, né? Que a humanidade hoje está muito distante da espiritualidade, né? Uma grande parte de nós está distante da religião, de colocar em primeiro plano a vida espiritual, né? Porque a gente sempre diz isso nos nossos encontros e nossos ensinamentos. Nós somos espíritos eternos. Nós estamos aqui vivendo essa experiência material para corrigir as nossas imperfeições, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa construir uma vida espiritual maravilhosa, de paz, de alegria, né? E hoje, o que a humanidade faz? Valoriza mais as coisas materiais do que os valores espirituais que tantos benefícios nos traz, né? Então é isso, mas você lembrou bem essa parte, tá? Tá certinho, muito bom. Quem mais quer falar? O título Fraternidade, né? Só que achei muito interessante a analogia que foi feita nesse capítulo, porque ele mostra a evolução do tempo. Isso é importante. Se nós pararmos no tempo, a gente vê que lá atrás, veja, o fator fraternidade, o fator amor, ele não tinha peso nenhum mediante a humanidade. Até porque não se conheciam o significado disto. E quando se fala em contexto religioso, que a gente pode dizer que realmente fortaleceu-se após a vinda de Jesus, onde transformou, na verdade, o mundo. Nós vimos que todos tinham muito apego apenas às coisas materiais. Vimos a lei do olho por olho, dente por dente. E todo mundo só queria ter o seu direito e a sua razão. Daí a gente conseguia ver o quê? De que a vingança predominava. Então, se a vingança predominava, amor e fraternidade não existiria, porque não existiria o perdão. Então, veja, época bruta, ignorante, da qual o planeta se encontrava.
Posteriormente, né, a Jesus, daí veio o cristianismo. Todo mundo fala de Jesus, de Cristo, mas o cristianismo é uma religião. E muito forte. Por quê? Porque daí o apóstolo, né, Pedro, ele construiu, vamos dizer assim, o seu templo, né, se tornou, né, um representante de Jesus, onde se propagava os princípios básicos que assim foram deixados. Mas, lógico, num tempo curto, isso acabou se perdendo, até porque os doutores das leis, né, os reis, né, os políticos, veja, e também os sacerdotes, que era a palavra utilizada na época, né, adentraram de forma a querer dominar o contexto religioso da igreja. E através de concílios, né, que não foi com Constantino, mas muitos concílios foram realizados, acabou se fechando uma sociedade bruta, da qual o orgulho, a vaidade e o poder se predominavam, né? E isso fez com que os ensinamentos que Jesus deixou não foram escritos a não ser dentro de pergaminhos por outras pessoas, não se concretizasse e muito menos tivesse assim à disposição do povo. Por quê? Porque o povo ignorante um domínio pleno. E se colocou o contexto de Deus representado por poucas pessoas que se consideravam deuses a usurpar este próximo. E teve, lógico, né, bastante protestos através de outros líderes religiosos. Então constituiu-se a Inquisição, que era a caça pelos hereges, a caça por aqueles que não aceitavam o que a igreja assim dizia, e aqueles dos quais se colocavam muitas das vezes a pregar ou a motivar o povo, veja, a procurar o conhecimento verdadeiro da lei de Deus, eram colocados, como já foi falado aí, em fogueiras. Constituiu-se exército, chamado Exército da Fé, onde, né, durante anos e anos ficaram degladiando pelo mundo, né, matando, destruindo e dominando locais onde aqueles que não assim aceitavam a Inquisição que a Igreja colocou, né, fossem mortos e destruídos. Então, uma época de pavor se predominou no planeta, em nome de Deus. Então, como que iríamos conseguir fazer com que essa lei do amor, não vou nem falar da fraternidade, mas a lei do amor se predominasse? Seria difícil, mas ela só começaria a tomar corpo quando a população, as pessoas começassem a ter acesso às verdadeiras leis de Deus e começasse realmente a acreditar ou a recordar os ensinamentos de Jesus.
falou sempre da simplicidade. Nunca evocou ninguém para um grande templo, porque naquela época também os templos eram enormes para mostrar poder. E as igrejas constituídas também foram igrejas grandiosas, templos maravilhosos que até hoje, né, nós cultuamos aí, ou adoramos, né, de ver templos maravilhosos, repletos de mármores, repletos de ouro, pinturas maravilhosas, enormes, né, parecendo que ali realmente o poder de Deus é muito maior. Não vou dizer nem que é, nem que não há, porque o poder de Deus está em qualquer lugar. Se dentro de um templo desse tiver o amor e a verdade, o poder de Deus está presente. Se num pequeno vilarejo, num pequeno casebre, tiver a lei de Deus, estiver firme, tiver a verdade, Deus está presente. Então não é isso que faz com que a força de Deus, né, o poder de Deus, ou a lei de Deus, né, seja para um ou para outro. Não, ela é para todos. Mas o tempo se passa, espíritos missionários reencarnam, muitas mudanças ocorrem. Tá? O despertar de toda aquela ignorância vem à tona, mudanças ocorrem, grandiosas, né? E então o povo, a população começa a ter acesso aos ensinamentos que até então não eram permitidos só para poucos. A partir dali, as coisas começam a se modificar. Vence o Espiritismo através de Kardec, trazendo essa liberdade plena, assim, complementando a tudo aquilo que tinha um vazio muito grande em toda a população, em todo o ser encarnado, veja, porque a própria estrutura fazia isso. Então começamos a entender melhor, né, o como buscar a Deus, como encontrar a Deus, o que esperar de Deus. Daí ficou-se bem claro, né, que a lei do amor é o princípio básico, né, para podermos, então, assim, fazer com que a fraternidade, né, pura e simples, ampara-nos mutuamente e ela nos ajuda, ela faz com que nós tornemos mais compreensíveis, faz com que nós aprendemos a perdoar, faz com que nós sejamos mais humildes, né, e faz com que, assim, nós comecemos a praticar o bem. Por quê? Porque a partir daí se compreendeu de que a lei de Deus está galgada aqui, a amarmos uns aos outros. Sem isso, estaremos fadados, né, ao insucesso. E a gente vê que esses espíritos que lá atrás foram líderes, até os dias de hoje, né, que reencarnam aí em provas ou até mesmo expiações, né, para reparar o mal que fez, muitos ainda se perdem, deixando com que, né, aquela época volte a viver sobre ele. Eu me recordo plenamente, há 5, 6 anos atrás, ali em São Paulo, Avenida Celso Garcia, onde construíram o Templo de Salomão. Um templo riquíssimo, maravilhoso, onde a alegria era mostrar o poder e a riqueza, para dizer que Deus ali era muito maior do que em qualquer outro lugar. Trouxeram mármores lá do Oriente Médio, ouro lá do Oriente Médio, colunas, veja, cônicas, né? Jônicas, as colunas que se chamavam, que é aquelas colunas grandiosas,
né, ainda da época dos templos de Roma, e ali construíram como se fosse o grande templo de Salomão, para agregar multidões, explorar multidões de coitados, que ali ia levar, né, só um minguado dinheirinho para doar, esperando um retorno de Deus, porque assim se fazia. Eu me recordo plenamente que logo em seguida a Igreja Católica, não querendo ficar para trás e perder adeptos, né, reconstruiu, né, vários templos também de Aparecida de uma forma também maravilhosa para poder disputar, né? Quem tinha, assim, influência maior sobre aqueles que estavam perdidos na fé cega. E até nos dias de hoje. E quando isso ocorre, eu pergunto, cadê o amor? Cadê a fraternidade? Cadê a obrigação que tem que se ter dentro de uma igreja ou dentro de um templo religioso, independente da seita que seja, para levar o benefício e fortalecer aquele espírito que está enfraquecido nas suas dúvidas, nos seus medos, nas suas necessidades? Cadê? Não. Quer fazer com que o ser se torne cego, acredite, e se torne um escravo, muitas das vezes. Não tem fraternidade, não tem amor. E outro detalhe importante: existe divergência de Deus entre uma determinada religião e outra? Será que tem condições de um ser mais poderoso do que o outro? Existem vários deuses? Não, Deus é um só. Se eu tenho a fé espírita no Deus, é o único Deus. A fé católica no Deus é o único Deus. A fé evangélica no Deus é o único Deus. A fé islâmica no Deus é o único Deus. Não existe outro. E a lei, ela é universal. Por isso que Kardec colocou como sendo as três revelações: Moisés, Jesus e a nova doutrina do despertar, que é a ciência espírita, através do Espírito da Verdade. Veja, então Deus é um Deus único. E a lei dele é a lei do amor. Então nós temos que realmente fazer com que isto viva dentro de nós. E não tenhamos dúvidas, nem medo, e muito menos querer buscar por interesses esta ou aquela religião por aquilo que promete e não faz. Porque se prometer que vai lhe ensinar a amar, a perdoar, a evoluir espiritualmente, eu concordo. Mas se vai lhe prometer que vai fazer você prosperar, obtendo a riqueza material através de Deus, não acredite que não é a verdade. Então, são coisas desse capítulo aqui, ó, quando fala de Constantino, dos concílios, que ele não falou o nome da Inquisição, mas deu os exemplos do que se fazia, né? Tem justamente a nos estimularmos a buscar claramente o que ele fecha aqui. Precisamos, sim, da cultura que aprimora a inteligência, da justiça que sustenta a ordem, do progresso material que enriquece o trabalho e de assembleias que favoreçam o estudo. No entanto, toda movimentação humana, sem a luz do amor, pode perder-se nas sombras. Então, que o amor viva dentro de cada um de vocês. Obrigado, Denkmar. Muito obrigado pelo complemento maravilhoso. Muito bom. Vamos. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok. Vamos então passar as vibrações da noite, fazendo aquilo que nós acabamos de estudar. Ser fraternos, amorosos com todos os nossos irmãos. Irmãos que estão aí com nomes, o nosso grupo de estudo,
nosso grupo de cura, enfim, todos irmãos que atravessam dificuldades, enfermidades e que necessitam do amor, do carinho e da luz de Jesus para que sejam fortalecidos. Que Jesus abençoe cada um deles, trazendo conforto. Alguns irmãos com os nomes aí postados, desencarnados, que sejam recebidos com todo o amor e carinho que a espiritualidade possa trazer. Que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. Este amor, este carinho que nós falamos tanto hoje, tenha morada em nossos corações, que possamos ser melhores a cada dia, que possamos levar a quem quer que seja um pouco daquilo que nós estamos recebendo, que é esse amor, este carinho e a luz que Jesus tem para todos nós. Este amor incondicional que nos traz todo o conforto para o nosso dia a dia, proporcionando a superação de todas as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe. Em agradecimento a este momento especial, vamos fazer a prece de Cáritas. Dona Isolda. Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade de hoje, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai a luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, de vossa bondade, permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nessa fonte de luz vida. Todas as lágrimas secarão, todos Sião, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa santa, pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Muito bom. Que Jesus abençoe a todos. Uma boa noite a todos. Quem vejo amanhã, até amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã para todos. Até amanhã. Boa noite, até amanhã, mãe. Fica com Deus aí. Boa noite, André. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite, até amanhã a todos. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, Priscila. Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite. Boa noite, companheiros. Boa noite. Obrigado. Até amanhã. Boa noite. Boa noite e muito obrigado pela companhia. Beleza pura, hein? Seu André? Bem, Vitória. Graças a Deus. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.